Estimados amigos, irmãos e irmãs, estamos vivendo o ano jubilar, peregrinos da esperança. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. A esperança proclamada pelo apóstolo Paulo, com a qual o Santo Padre, o Papa Francisco, proclamou o jubileu ordinário do ano 2025, ecoa nas nossas comunidades e faz ouvir em todos os espaços comunitários da nossa arquidiocese de Manaus. Sim, a esperança não decepciona. A esperança não decepciona, disse São Paulo. A palavra de esperança é também uma palavra de compaixão que sai da boca do Deus da bondade e da misericórdia. O ano jubilar é uma ocasião privilegiada para a experiência do amor misericordioso de Deus e, da mesma forma, nos dá a oportunidade de não deixar que as marcas do pecado permaneçam enfraquecendo nossas relações. Assim, o alcance da indulgência jubilar, a experiência da misericórdia sem limites, nos dá a possibilidade de alcançarmos o perdão e evitar que os efeitos do pecado deixem suas marcas na história. Cristo é a nossa esperança. Ele é a expressão da misericórdia do Pai. Com a sua encarnação em nossa história, faz-se companheiro de caminhada, peregrino conosco, nos conduzindo ao amor sem medidas do Pai. O povo de Deus, que construiu sua identidade em longas caminhadas e travessias, torna-se em Jesus um povo de peregrinos da esperança. A peregrinação será a grande marca deste jubileu, a fim de que não esqueçamos que é nesta caminhada que construímos o reino de Deus, que também é nosso. Palavras do nosso cardeal arcebispo Dom Leonardo Steiner. No dia 29 de dezembro de 2024, aqui em Manaus, como em todas as dioceses pelo mundo afora, depois de Roma, é claro, em Roma o jubileu foi aberto no dia 24 de dezembro e no dia 29 nas dioceses. Aqui também nós então começamos esse tempo da graça de Deus. Na catedral, a igreja mãe da diocese, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, então tivemos a missa de abertura, a abertura da Porta Santa, e o Dom Leonardo então instituiu, além da catedral, 5 igrejas aqui no centro histórico de Manaus para serem pontos de partida para peregrinação, chamadas igrejas jubilares. O Santuário São José, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, a Igreja de São Sebastião e a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Nessas comunidades paroquiais e santuários, os peregrinos podem fazer a confissão e podem caminhar em peregrinação até a catedral para fazer a experiência da Porta Santa. Também é verdade que, sem alterar a soma, mas também no sentido inverso, tem acontecido peregrinação de quem passa primeiro pela catedral, passa pela Porta Santa e depois caminha, faz uma peregrinação. Nessas igrejas onde estão os símbolos do jubileu, aqueles que a dirigem, no caso, o conselho pastoral, os presbíteros, os diáconos, devemos sempre estar de prontidão para acolher os peregrinos que devem participar das peregrinações, sempre de forma organizada. É bom que o dia da sua peregrinação, do seu grupo, seja agendado. Imaginemos que a sua comunidade, neste momento, está se reunindo e está programando fazer uma peregrinação. Então, aonde vocês vão, é importante que haja uma preparação. Uma possibilidade é
que na própria paróquia de onde a peregrinação vai partir se faça um mutirão de confissão, de modo que todos, antes de partir, celebrem a reconciliação, ou na igreja jubilar onde se vai passar. Estamos fazendo esse apelo para que haja uma organização. Por exemplo, se alguém vem lá de outro bairro distante da cidade, em peregrinação, considerando a idade das pessoas e as dificuldades de mobilidade, então se pode vir, por exemplo, de ônibus até uma das igrejas jubilares. Ali então se pode celebrar a reconciliação, a confissão, e dali se pode tomar a cruz do jubileu e peregrinar até a Porta Santa da Catedral, num horário devidamente agendado, para que esse trajeto permita a participação na Eucaristia. Agora aponto os 5 pontos necessários ser vividos para receber a indulgência jubilar, que é o perdão dos pecados. Primeiro, a confissão. Tem que ter o propósito de mudança de vida. Não é mágica fazer a peregrinação e passar pela porta. O primeiro ponto é a confissão. A confissão verdadeira, com arrependimento e o propósito de mudança. Segundo, a peregrinação. E a peregrinação é pé na estrada. Há um apelo para que todos nós façamos a experiência de peregrinar. Passar pela Porta Santa. Naqueles casos em que for possível a pessoa chegar até a Catedral de Manaus. Mas o Dom Leonardo, na sua carta pastoral sobre o ano jubilar, no número 8, ele diz que, considerando a extensão e as dinâmicas de mobilidade urbana do território da Arquidiocese de Manaus, então se indica outras igrejas que podem ser destinação de peregrinação e de outros atos litúrgicos ao longo deste jubileu. Ou seja, não sendo possível vir para a Catedral, então vai para uma das outras igrejas devidamente autorizadas pela Arquidiocese a celebrar ritos jubilares, atos litúrgicos. Santuário São José, Igreja de São Sebastião, Santuário Nossa Senhora de Fátima, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Igreja dos Remédios e a Fazenda da Esperança, a Igreja de São Bento, na Cidade Nova, a Igreja de São Pedro, lá na área missionária Santa Rosa de Lima, a Igreja de São Benedito, na área missionária Cidade de Deus, a Igreja de São Mateus, lá na área missionária Santos Mártires, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Carilho da Várzea, a Igreja de São Pedro de Manaquiri, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, do Carilho Castanho, a Igreja de São Pedro, lá de Rio Preto da Eva, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá de Balbina, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá de Presidente Figueiredo. Todas estas igrejas sejam, disse o Dom Leonardo, devidamente identificadas com os símbolos do jubileu. Eu estou, nesta semana, fazendo essa orientação para pedir que todos os grupos que queiram fazer a peregrinação, que seja organizada, que se agende o dia. No caso, por exemplo, eu estou no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, se nós temos um grupo que vem em peregrinação jubilar, nós queremos nos preparar com padres, disponibilidade para atender a confissão, para verificar se vai ser no Santuário de Aparecida a participação da missa ou se vai ser na Catedral, para garantirmos ao peregrino a assistência religiosa que todos precisam. A misericórdia de Deus é destinada a nós e aos que nos precederam, porque o Senhor é misericordioso e quer nos salvar, então Ele oferece os meios para a nossa salvação. Cristo
Deus perdoa. Em Cristo Deus perdoa na força do Espírito e a igreja celebra. Isso é muito interessante. Deus perdoa e a igreja celebra o perdão. Será que decoramos os 5 passos? Os 5 passos: confissão, peregrinação, passar pela Porta Santa, onde for possível chegar à catedral. Esta parte da Porta Santa, ela é dialogável, digamos assim, porque tem os contextos. Nem todo mundo pode chegar à catedral. Por isso, Dom Leonardo instituiu outras igrejas onde se pode celebrar os atos litúrgicos em vista da indulgência jubilar. E, por fim, participar da Eucaristia e fazer caridade. Tem que ter a caridade como gesto de conversão e de mudança de vida.